Então, o tema é: saiba o que o seu filho perde quando ele não é estimulado da maneira certa em casa ou na escola. E esse assunto é muito importante, demais. Então, para quem não me conhece, eu sou Carla Silva, sou psicopedagoga, e já quero te pedir que eu deixei aqui na live, na descrição da live, o meu endereço no canal do YouTube. Então, eu já peço para você dar uma clicadinha lá, se inscreva no meu canal, e você também vai ter acesso a muito conteúdo bacana que já tem e que eu vou continuar postando lá. Eu estou muito feliz de poder estar ajudando tantas pessoas através desse canal. E você que já é inscrito no meu canal, eu quero te agradecer, porque essa semana nós atingimos a marca de 30 mil inscritos. Então, estamos aí próximos a 31 mil inscritos. E isso me deixa muito feliz, porque eu estou alcançando cada vez mais pessoas com aquilo que eu mais gosto de fazer, que é contribuir com o conhecimento e o crescimento de cada um. Estamos aí com 8 pessoas. Lenice Lima, boa noite, que bom que você está aqui. A Laura, boa noite, Laura. Tamara, tudo bom, Tamara? Tamara é minha super fã. Obrigada pelo carinho. Vão identificando, eu quero saber de onde vocês são. Eu falo do Rio de Janeiro, tem 8 pessoas olhando. Então vamos curtindo, vamos compartilhando e fale de onde você é. E também é muito importante que você diga se você está aqui para compreender sobre o desenvolvimento do seu filho ou também do seu aluno, se você é professor. Tá bom? Então vamos chamando o pessoal. Oi, Aline de BH. Muito legal, Aline. Seja bem-vinda. Esse assunto de hoje interessa muita gente. Vamos curtindo, vamos compartilhando. Joga coração, joga joinha. E a Luciane chegou também. Bem-vinda, Luciane. Que bom que você está aqui. Obrigada por me acompanhar aqui no Facebook. Então vamos, Ariane. Ariane chegou. Eu agradeço muito a participação de vocês. Temos 13 pessoas chegando. Vamos lá. Está online aqui no Instagram. Já estão online no Instagram? Olá, pessoal do Instagram. Obrigada por me acompanhar também. Eu quero agradecer muito aos seguidores do Instagram, aos seguidores da minha página no Facebook, aos seguidores do YouTube. Então, quero falar novamente, se você que está me vendo ainda não curtiu meu canal do YouTube, corre lá, se inscreva e tenha acesso a muitos conteúdos que eu tenho certeza que vão poder te ajudar, ok? Então, vamos lá, vamos nessa. E que o meu objetivo aqui é exatamente esse, é estar compartilhando conhecimento. Porque quem dá conhecimento nunca fica pobre, porque conhece cada vez mais, tá? Então, deixa eu dar uma lidinha aqui rapidinho no que as pessoas estão colocando. A Aline é professora de educação infantil e ela precisa entender melhor sobre o processo de alfabetização. Aline, a gente não vai estar falando necessariamente hoje de alfabetização, tá? A gente vai estar falando hoje sobre desenvolvimento infantil. Mas eu prometo que outro dia eu volto para falar de alfabetização. E lá no meu canal do YouTube tem bastante vídeos falando sobre esse tema também. Mas fica com a gente, porque eu tenho certeza que em algum momento a gente vai precisar falar sobre isso, tá? Laura Silva, ela diz que é de Deodoro e quer compreender mais como pode ajudar o filho. Que legal! Eu também sou mãe da Estela e da Karina. A Estela tem 4 aninhos e a Karina tem 11. Né, Estela? Vem cá, Estela. Vem cá. Ela estava querendo aparecer no vídeo. Então, vamos lá, hein? A Tamara é professora e mãe no Rio de Janeiro, professora de educação infantil. Aqui a Estelinha. Dá tchau. Tchau. Vai lá, filho. E a Luciane fez o curso de boquinhas nesse final de semana. Obrigada, Luciane. Outra coisa, eu quero agradecer as pessoas que estiveram comigo
na Barra da Tijuca, lá no Hotel Mercury, onde nós estivemos falando sobre alfabetização. Foi um dia maravilhoso, foi muito bom, onde nós tivemos a oportunidade de estar falando sobre esse momento tão importante também da aprendizagem. Foi muito legal. E obrigada, Luciane, porque você está aqui. Obrigada, Érica. Muito obrigada. Então, vamos lá. Vamos lá? Tem alguém aí no Instagram falando? Já tem uma galera no Instagram. Já tem? Então, tá bom. A hora que você quiser, William, falar alguma coisa aí do Instagram, você me fala que eu paro, tá? Então, vamos lá, ó. O que eu tenho para falar hoje é algo que vem me preocupando, né, bastante no que se refere ao desenvolvimento. E eu tenho estudado muito sobre isso, né, sobre o desenvolvimento infantil, sobre primeira infância, que vai do 0 até os 6 anos de idade. E por que eu me interesso por isso? Deixa eu falar para você. Porque, assim, não adianta no consultório psicopedagógico, como eu sou psicopedagoga, eu ficar preocupada em consertar, né, entre aspas, porque eu não estou consertando nada, não, enfim, mas de estimular habilidades em meio a dificuldades, tá? Eu fico muito preocupada com isso. E o que me leva a perceber que o que eu faço hoje no meu trabalho, essencialmente, é resgatar aquilo que não foi estimulado anteriormente. E eu percebo também quantas perdas essas crianças apresentam por não terem sido bem estimuladas na época adequada. Eu fico preocupada com isso, porque muitas vezes aquilo que é sério passa a ser banalizado. Então, quando eu falo de desenvolvimento infantil, quando eu falo de educação infantil, eu quero colocar aqui um alerta, porque muitas pessoas, às vezes, eu já falei até isso num vídeo meu lá no YouTube, que muitas vezes as pessoas acham que devem investir muito nisso quando a criança tiver na alfabetização ou até mesmo nas séries mais adiantadas, no Fundamental 2, algo assim. Muitos pais até investem mais dinheiro colocando a criança em cursinhos preparatórios, coisas do tipo. Então, eu quero dizer que se nós não tivermos uma base forte nesse desenvolvimento, tudo vai por água abaixo. Imagine uma casa que é construída em um local impróprio. Imagine uma casa que não tem uma fundação para que ela possa se sustentar por muitos e muitos anos. Assim é a nossa vida, o nosso desenvolvimento. Nós precisamos dar atenção primordialmente, isso é uma questão de política pública também, tá? Dar atenção para o ensino infantil. Eu falo sempre sobre isso, às vezes parece até repetitivo, mas se isso não acontecer, existem muitas perdas, e perdas enormes para uma vida inteira. Eu também pergunto, assim, quantos de nós hoje apresentamos dificuldades no nosso desenvolvimento pessoal, porque na nossa idade infantil, né, nós passamos por algumas limitações, né, e que nos fizeram perder. Então, hoje eu quero falar aqui sobre algumas perdas dentro disso, tá, desse desenvolvimento, trazendo uma perspectiva de pais que não fazem aquilo que deveriam fazer por falta de conhecimento, e por isso que eu estou aqui, e de igual modo profissionais de educação que também deixam de fazer por falta de conhecimento. Então, como ninguém nasce sabendo, né, a gente até compartilha um pouco do conhecimento. E eu quero te convidar, você que está me ouvindo aí, me vendo, que também compartilhe com seus conhecimentos aqui, de modo que possamos estar nos unindo e fazendo uma corrente do bem, um acrescentando ao outro aquilo que realmente é necessário, ok? Então, eu quero agradecer a presença do Luiz também. Obrigada, Luiz, eu estou com muita saudade. Eu quero dizer que eu vou estar em Volta Redonda. Em Volta Redonda, no dia 6 de abril, concurso de desenvolvimento infantil. Luiz, eu sei que você mora bem próximo, hein? Então, vamos para lá. Então, vamos lá, ó.
Então, deixa eu começar. Quando a gente fala, né, o que a criança perde, eu quero falar a primeira coisa que a criança perde quando ela não é bem estimulada na idade de 0 a 6 anos, principalmente, tá? No final, daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês um slide onde vai tornar bem didático sobre isso que eu estou falando, tá? Então, fica aqui que você vai entender direitinho a minha proposta. Então, assim, quando eu falo de 0 a 6 anos, todas as pesquisas mostram que quando a criança ela é bem estimulada de 0 a 6 anos, ela apresenta ganhos fantásticos para a sua vida inteira, tá? Adulta. É como se, como eu falei anteriormente, é como se os alicerces estivessem, assim, cada vez mais fortalecidos para receber uma estrutura maior, ano após ano, tá? Então, até que alcancemos uma maturidade cognitiva, uma maturidade para a aprendizagem, o nosso cérebro, ele vai se fortalecendo nessas estruturas. Se as bases dessa construção não for muito bem fundamentada, ocorrem as perdas. Fazendo essa associação a uma construção, o que acontece quando uma casa muito linda e maravilhosa está construída sob uma fundação fraca? Bate a primeira tempestade, o primeiro aguaceiro, e essa casa desaba. E é assim que acontece muitas vezes. Eu recebo no meu consultório, como eu falei, muitas crianças após essa idade. E quando eu paro para fazer as anamneses, eu percebo que essas crianças não foram muito bem estimuladas nas séries iniciais. Algumas não fizeram, outras, os pais pouco estimulavam, ou entregava isso para uma terceira pessoa que também não fazia devidamente. Então, nós começamos a perceber buracos nesse desenvolvimento e em resultado disso, as dificuldades escolares aparecem. E até mesmo as dificuldades sociais e socioemocionais, né, também aparecem. Então, assim, a primeira coisa que eu coloco que uma criança que ela não é muito bem estimulada nessa idade, ela perde um período de descobertas, tá? Que descobertas seriam essas, tá? A criança, ela está nessa idade pronta para receber tudo que é novidade desse mundo externo, tá? Então, nós precisamos estar estimulando que essa criança possa cada vez mais despertar essa curiosidade. Ela precisa, ela necessita ser saciada e estimulada a ter descobertas. Muitas vezes, os pais e até mesmo os professores, afogados em tantos feitos, né, do dia a dia, não param muitas vezes para atentar, juntamente com o seu filho, aquilo que ele quer descobrir, aquilo que ele está buscando compreender, achando muitas vezes que isso é uma bobeira, isso eu não preciso, eu não tenho tempo para isso. E só que o tempo que você deveria ter acaba sendo perdido durante esse período que passa. Olha, e passa muito rápido. Passa muito rápido. Quem é pai, mãe, está me assistindo, percebe o quanto passa rápido essa etapa. E se a gente não parar para realmente dar atenção a essas etapas iniciais, muitas coisas se perdem. E quando se perde descoberta, se perde também o interesse. As crianças, quando elas começam a ficar desinteressadas, é porque elas não foram saciadas em suas buscas, em suas descobertas, tá? Então, dar atenção para descobertas do dia a dia é muito importante. Estimular a observação, estimular a percepção do meio, isso é imprescindível. Uma outra perda é quando a criança perde a vivência de experiências. Experienciar é muito importante. E como que a gente experimenta? Através dos nossos sentidos. Hoje, eu percebo que pouco as crianças estão explorando esses sentidos,
tá? A visão, a audição, o paladar, o tato, tá? E quando eu falo visão, não é ficar vendo televisão o tempo inteiro ou vídeos de desenhos animados. Não é só isso que eu estou falando, até porque algumas pesquisas mostram que o ideal é que os nossos filhos, até pelo menos 2 anos de idade, não tenham contato com essa telinha, tá? E hoje o que a gente mais percebe, às vezes num restaurante, às vezes numa fila, às vezes numa recepção, uma criança muito novinha está fazendo, sabe o quê? Com o celular na mão, no entretenimento. Então, e deixa de experimentar e perceber-se dentro do ambiente. Às vezes, deixa de explorar até mesmo a sua própria casa, o seu próprio quintal, o seu próprio entorno. Eu lembro quando eu era criança, eu sempre explorei. Naquela época, a televisão era muito difícil, né? Não, numa época não tão distante assim, né? Mas eu quero dizer que há cerca de 30 anos atrás, nós não tínhamos acesso a tanta informação veiculada pela internet, pela televisão, como nós temos hoje. Então, nós brincávamos, né? Hoje, eu percebo que escolas estão colocando as crianças para experimentar texturas que nós experimentamos na nossa época. Quantos de vocês nunca brincaram com lama? Né? Tem criança que não sabe nem o que é isso. Né? Não sabe nem o que é. Então, essas texturas, tudo que diz respeito ao contato sensorial, tá? Do meio, essas crianças estão sendo cada vez mais privadas disso. E se elas são privadas disso, elas são privadas de experiências. Eu vou contar um feito, né? Acho que foi no mês passado, a gente faltou luz aqui em casa, e eu tive a seguinte ideia. Eu coloquei umas texturas, eu coloquei alguns aromas, né? E nós brincamos de experimentar através do cheiro e através do paladar. E foi muito legal. Primeiro a minha filha chegou com a seguinte ideia, a Estela. Mamãe, vamos brincar de brincadeiras do dia de chuva? Daí, eu preparei toda a brincadeira para a gente brincar com a brincadeira do dia de chuva e faltou luz. Então, ficou muito melhor ainda a nossa brincadeira, porque realmente a gente estava dando atenção àquelas experiências iniciais. E aí, eu fiquei muito surpresa que as minhas filhas reconheceram sabores, reconheceram cheiros, e assim vai. Pode ser uma bobeira, né? Mas ela cria memórias, o cérebro precisa disso, tá? Muitas vezes a criança não sabe identificar isso, identificar cheiros e sabores, e você também não tem noção, muitas vezes, que através de uma brincadeira boba como essa, muitas conexões estão sendo realizadas no seu cérebro. E é um momento que a família precisa experimentar, que a família precisa experienciar. Como professora, eu trazia experiências muito importantes para os meus alunos, por exemplo, correr descalços, sentir a textura do chão, a textura dos objetos com os pés, com as mãos. E assim, existe um mundo de descobertas, não é? A partir daí. Então, cada experiência, sendo ela primordialmente mediada, essa criança estará cada vez mais fortalecendo seus alicerces. Parece bobo, parece, né, que não faz diferença nenhuma, mas faz. Enquanto essas crianças estão presas numa telinha, elas estão deixando de serem estimuladas. Esses dias, eu estava revendo alguns vídeos das minhas filhas quando menores, e eu fiquei, assim, com aquela sensação de, que bom que eu conheço sobre isso e posso estimular. A minha filha, desde muito cedo, reconhece cores, ela conta histórias, as duas sempre se desenvolveram muito bem. E hoje, elas se destacam no meio em que elas convivem. E eu percebo que existem muitos pais que estimulam os seus filhos e buscam fazer isso cada vez mais. E eu também sei que muitos desses pais ficam, como eu posso dizer, sendo tolhidos pelo meio, tá? Para que freiem e não estimulem tanto.
Se uma criança já sabe cores, já sabe números, já sabe letras, já sabe tantas coisas, muitas vezes essa criança pode ser vista até como uma aberração, eu vou dizer assim. Tá? Porque o meio está tolhindo tanto as crianças e o desenvolvimento que quando você estimula, parece que você está fazendo uma coisa de outro mundo. E claro que não é. Quanto mais estímulo nós pudermos dar por diferentes canais nessa faixa etária, de 0 a 6 anos, nós estamos salvando e fortalecendo uma vida inteira. Seja desde as mais simples intervenções até aquelas mais elaboradas. Ok? Então, não vamos deixar de fazer com que os nossos filhos tenham experiências, sejam elas no quintal da sua casa ou até mesmo em alguns outros lugares culturalmente, que favoreçam culturalmente essa experiência e essa construção. Por que não? Né? Um outro dia, nós estivemos num café da manhã, num sítio, numa roça aqui perto da minha casa. E sempre gostamos de ir lá. Por quê? As crianças têm contato com animais da fazenda, as crianças têm contato com o cheiro da fazenda, com tudo que elas não têm normalmente no nosso cotidiano. E elas amam estar lá. E jogam milho para a galinha, e vão até o curral, e vão até o galinheiro. E aí eu estava, naquele momento, trazendo experiências para as minhas filhas, pedindo que elas observassem a diferença de um animal para o outro, de um cheiro. E até eu disse para elas, a minha mais velha disse, mas esse cheiro é ruim. Eu falei, não existe cheiro ruim, existe cheiro diferente. Diferente daquilo que você está acostumada. Fecha o seu olho e cheira. Né? Fecha o seu olho e perceba esse aroma diferente. Então, quantas vezes a gente passa por lugares e deixa de trazer experiências para os nossos filhos? E quanto eles perdem com isso? E não sabem. E quando eles perdem isso, sabe o que eles perdem? Eles perdem a oportunidade de desenvolver sua linguagem, sua fala, seu vocabulário. E eles não sabem, muitas vezes, como fazer. Porque eles não sabem os efeitos disso no dia a dia, como isso é benéfico. Então, às vezes, uma criança que quer falar de um determinado assunto, só que ela não sabe o que falar, ela não sabe como falar. Porque não foi estimulada a se colocar, porque não foi estimulada a diferenciar, a classificar. Isso tudo vem através de uma linguagem. Eu sei o que é próprio de um determinado ambiente, o que não é próprio de um determinado ambiente. Quer ver algo muito simples? Chama o seu filho para organizar os brinquedos. Organizar os brinquedos por tamanho, por categoria. Isso tudo você desenvolve, além de desenvolver as habilidades cognitivas do seu filho, você está desenvolvendo também vocabulário e linguagem. Saber o que é grande, o que é pequeno, tá? O que é de um determinado grupo, de tipo de brinquedo. Aqui eu tenho carrinhos e aqui eu tenho bonecos. Olha, cara. Ok? Diga. No Instagram, a Lari é o seguinte, eu moro na Alemanha, que é bem diferente. O sistema do pré, eles só brincam, é legal. Porém, o filho já lê em português, faz contas e sente que a escolinha é um pouco monótona. Olha só, gente, olha que bacana. Da onde, William? Alemanha? Ela mora na Alemanha. Ela mora na Alemanha, é uma pessoa que está nos acompanhando no Instagram. Qual é o nome dela? Lari. A Lari M03. Então, a Lari está dizendo o seguinte, obrigada, Lari, pela sua contribuição, que o que mais exploram é exatamente aquilo que a criança precisa, que é as atividades lúdicas. E por que eu estou pontuando tanto isso? Tá? Porque as pesquisas mostram isso. Hoje, o que a gente precisa entender? Que o nosso cérebro ele tem uma arquitetura, tá? E eu vou colocar uma arquitetura, de tantas outras que eu poderia estar falando nesse momento, eu vou estar dividindo o nosso cérebro em 2 hemisférios. O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Nessa idade, de 0 a 6 anos, o hemisfério direito é aquele que mais está em desenvolvimento. O que esse hemisfério é responsável? Ele é responsável pelas habilidades não verbais, ou seja, tudo aquilo
que eu, em contato com o mundo, tá? Consigo alcançar através da música, através das artes, através do contato com a natureza, com o mundo, tudo aquilo que é não verbal, com as brincadeiras, tudo isso, na idade de 0 a 6 anos, é muito aflorado. E as escolas de educação infantil devem apenas se preocupar em desenvolver habilidades não verbais. Quando eu digo habilidades não verbais, eu estou deixando bem claro que leitura e escrita não se aprende nessa fase. Quando uma criança de 0 a 6 anos é submetida à leitura e à escrita, que é algo que o hemisfério esquerdo recruta, ou seja, é responsável, que depende de uma atenção pontual, que depende de uma sistematização melhor, ok? Melhor dizendo, se essa criança ela está sendo estimulada de modo equivocado, ok? Ela está perdendo tempo em seu desenvolvimento. E quando a Lari coloca aí que o filho dela, apesar de estar na escola e explorando toda uma estruturação de brincadeira, e ele, em consequência disso, traz resultados para ela fantásticos, é um grande exemplo de que realmente isso é o que importa. E o que a gente percebe hoje? Que muitos pais e muitas escolas estão preocupadas em recrutar na educação infantil, numa idade onde o cérebro está bombando de desenvolvimento, eles querem explorar atividades que que não devem ser exploradas nessa fase. Outro exemplo que a criança perde, uma criança nessa faixa etária, ela perde também, como eu falei, ela perde o contato com experiências, ela perde o desenvolvimento da sua linguagem, da sua fala. Como eu falei, quando eu não estou conseguindo organizar esse mundo, eu também não consigo organizar o meu pensamento e a forma como eu quero comunicá-lo. E outra, eu também perco o meu desenvolvimento motor. Não sei se vocês já pararam para perceber. O seu filho corre como você corria? O seu filho pula como você pulava? Ele tem segurança que você tinha e habilidades corporais que você tinha? Ou ele está sendo limitado a ficar sentadinho numa cadeira ou ele está sendo limitado a ficar no espaçozinho onde ele não consegue explorar todo esse corpo em sua amplitude? Aí, sabe o que acontece? Muitas vezes essas crianças são cobradas a escreverem com movimentos finos. Como que ela vai dar conta disso se ela não dá conta do próprio corpo? Se ela não sabe andar, se ela não sabe correr, se ela não sabe os limites dela nesse espaço? Olha quanta coisa essa criança perde. E Laura, se você estiver me ouvindo aqui, eu quero puxar um gancho do que você falou sobre a alfabetização. Se todas essas habilidades não estiverem muito bem estimuladas, essa criança perde na aprendizagem de alfabetização. Ela perde em todo o seu desenvolvimento escolar. Mais uma vez falando, eu atendo 90% dos meus clientes no consultório são crianças que eu trabalho estimulação que não foi feita anteriormente. E isso não é um trabalho do psicopedagogo somente. Isso é um trabalho que, se a família entender essa importância, se a escola entender essa importância, os nossos consultórios só vão ter crianças que realmente precisem da nossa ajuda. Ok? Eu acho muito importante isso. Eu acho muito importante que possamos estar esclarecendo cada uma dessas situações. Porque hoje tudo virou problema. Tudo virou problema. Nós temos que entender que muitas vezes nós estamos gerando problemas. Tá? O problema às vezes é nosso. Porque nós, como pais e professores, eu me incluo nessa porque eu sou mãe e sou professora, muitas vezes não exploramos o tanto quanto deveríamos dos nossos filhos. Questionamos pouco, problematizamos pouco. Hoje, pela pressa, eu recebo pais de crianças de 14 anos, 12 anos,
que os pais vestem e calçam essas crianças. Cadê a autonomia dessas crianças? Ah, Carla, é pela pressa. Pela pressa, não. Não faça tudo pelo seu filho. Ensine. Desenvolva potencialidades. Olha quantas coisas eles perdem. Ok? Então, vamos para ontem. Estimular, porque essa é a palavra. Estimular. Então, eu quero também colocar aqui, uma criança, quando ela não é muito bem estimulada nessa fase, ela perde, sabe o quê? Relacionamentos. Ela não sabe se relacionar. Uma criança que não sabe se relacionar dentro da própria casa e também com seus pares fora de casa, seja na pracinha, seja na escola, como ela vai desenvolver? Quais são as habilidades sociais e emocionais que essas crianças estão tendo? Eu já recebi pais, quando eu era professora, que falavam assim: se baterem no meu filho, eu mando bater de novo. Mando sim. Qual habilidade você quer desenvolver no seu filho? Verdadeiramente, pense aí. Qual habilidade você quer desenvolver no seu filho? Tá? Então, outra questão sobre o socioemocional, a infantilização. Lembra que eu falei da falta de autonomia? A falta de autonomia leva à infantilização. Para que eu vou crescer? Para que eu vou fazer algo se tem sempre alguém fazendo para mim? Para que eu vou me esforçar se alguém traz pronto? Aí chega na escola, um lugar que exige demais a autonomia da criança, se a criança não sabe se relacionar lá. Pensa, como que o seu filho está se saindo no período de adaptação na escola? Ele está bem adaptado? Ou ele está chorando muito? O seu filho consegue estar tranquilo na sua distância? Na sua distância? Qual o motivo? O que tem levado o seu filho a se desestruturar tanto? Ok? São habilidades. E isso a gente precisa ensinar. Não se desenvolve, então, naturalmente assim. Deixa eu observar aqui os comentários, senão só eu que falo. Olha, a Luciane pergunta o seguinte: você acha que os celulares dados desde cedo nas mãos das crianças atrapalham no processo de estimulação? Sim. É só você comparar, Luciane. Na nossa época não tinha celular. Nós fazíamos mais ou menos coisas que essas crianças de hoje fazem. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu e meu esposo decidimos não ter em casa antena de TV. Nós não temos antena de TV na nossa casa. Tá? Nós temos, sim, acesso à internet. E quando nós queremos dar a nossas filhas a oportunidade de estar assistindo a algum programa, nós escolhemos esse programa e damos tempo para isso. Por que nós optamos por isso? Para que elas possam explorar cada vez mais o ambiente delas. Para que elas possam brincar, sim, no quintal, brincar com os bichos de estimação, para que elas possam estar brincando com os próprios brinquedos e se desenvolver. O quanto essas crianças perdem por estar numa telinha. Além de perder no desenvolvimento, ela perde nas questões de visão, tá? Elas perdem questões neurológicas. Algumas pesquisas mostram que existem algumas pequenas convulsões, tá? Que são estimuladas com o excesso, com a entrada em excesso de luminosidade. Isso não sou eu que estou falando, são pesquisas que mostram. E pesquisas sobre o desenvolvimento infantil também mostram, como eu falei, que até os 2 anos de idade, essas crianças não devem ter acesso a telas de computador, de TV, de tablet, do que for. É isso que a gente vive, né? Então, Luciane, não é bom não, tá? A Aline disse assim: Carla, nos dê alguns exemplos de estímulos, por favor. Sim, eu já citei alguns. Talvez eu tenha lido a sua mensagem com o passar, né? Olha, eu vou dar exemplo de estimulação. Como eu disse, né? Brincadeiras de dentro de casa. Brinquedos, olha. Vamos lá, vamos falar de jogos, tá? Jogo da memória, você estimula?
Sim, estimula. Além de estimular a memória, você estimula a atenção, você estimula o turno, né? Aguardar a vez. Um joga, o outro joga. Eu preciso esperar o outro. Eu também, nesse joguinho simples de jogo da memória, eu também ensino para o meu filho, além do ganhar e perder, esse relacionamento e também a tolerância. Quantas pessoas intolerantes nós temos à nossa volta? Vamos pensar no trânsito? Uau! Quantas? Né? Então, assim, num simples joguinho, eu ensino tantas coisas, tá? Na hora do banho, eu gosto muito de falar na hora do banho. Porque você está ali direcionando, você pode direcionar o seu filho. Vamos lá, eu coloco sabonete na sua mão. Agora, lava o seu pescoço. Lava o seu braço. Você está nomeando partes do corpo com o seu filho. Na hora do almoço, os sabores. Enfim, em tantas questões corriqueiras. Chama o seu filho para arrumar um armário com você. Começa a classificar. Minha filha de 4 anos, ela guarda os talheres para mim. E ela fala assim para mim, mamãe, igual com igual, né? Eu falei assim, é. E ela coloca colher com colher, garfo com garfo, faca com faca. E assim vai. E eu estou trabalhando o que ali? A igualdade, as diferenças, a organização. E eu faço isso em casa. E por isso eu quero trazer para vocês atividades práticas para isso. E eu vou estar divulgando para vocês esse tipo de atividade, que às vezes passa sem perceber pelos nossos olhos, ok? A Lari lá da Alemanha falou o seguinte, quando a criança apresenta interesse por leitura e matemática, quero estimular, sim, procuro responder o que ela me pergunta, mas não fico aplicando lições para ele. Exatamente Como isso. proceder nesse caso? Quando a criança desperta o interesse para uma aprendizagem, você pode dar à medida que ela estiver solicitando. Nem mais e nem menos, ok? É aquela velha história. Se interessou pelas letras. Tudo bem, você não vai fazer com que seu filho leia um livro de tantas páginas. Qual o problema de estar estimulando aquilo que ele está com vontade de ser estimulado? Você não precisa falar para ele, nossa, você só tem 5 anos, então só vou te ensinar isso quando você tiver 10. Por que esperar tanto tempo se você pode ensinar agora? Né? Você não vai ser um professor capaz de desenvolvê-lo absurdamente. Agora, se ele for naturalmente para isso, qual o problema? Tá? Eu quero ler aqui, ó. A Sayonara disse assim, que muitas vezes ela é criticada por estimular a filha dela de 5 anos a resolver situações simples. No entanto, acredito que cada fase a criança está apta a desenvolver tarefas que ajudará no seu desenvolvimento. É exatamente isso que eu acabei de falar com a Lari. Hoje eu vi uma mensagem no meu direct do Instagram, uma tia que estava relatando para mim uma queixa, né? E como eu recebo, assim, muitos comentários nas minhas redes sociais, eu vou selecionando aquelas que mais me chamam a atenção. E é mais ou menos isso, Sayonara, que você falou e que a Lari também falou. O sobrinho dela, desde muito pequenininho, 1 aninho e pouco, começou a despertar, ou antes disso, começou a despertar o seu desenvolvimento em algumas habilidades, diferente de algumas crianças. Então, desde muito cedo, ele já nomeava coisas que não eram, assim, próprias para a idade dele. Então, assim, além de cores, números, despertar também para letras. E a família é uma família que sempre estimulou, tá? Pois bem, chegou na idade de 3 anos, ele foi para a escola. E chegando na escola, ele começou a se destacar nas suas habilidades. E aí, o conselho que foi dado aos pais foi que eles deveriam parar de estimular essa criança, porque estava sendo muita cobrança para a cabeça dele. E aí eu me questiono, assim como essa tia se questionou, tá? Existe limite para a estimulação? Existe limite? Se uma criança deseja ser
estimulada dentro daquilo que ela é capaz de desenvolver, qual é o problema? Eu não estou sendo a favor de trazer um desequilíbrio a essa criança. Claro que não. Eu vou estimular essa criança onde ela tem aptidões e também eu vou tentar equilibrar aquele lado que ela não tem aptidão. Por exemplo, se é uma criança que dentro desse contexto que eu acabei de relatar, ela é muito desenvolvida em um aspecto, mas nas relações socioemocionais ela não é. Então, de que ela está precisando? Ela precisa de um estímulo nessa área. Ah, mas ela também, além da parte socioemocional, ela também depende de uma estimulação na sua motricidade, no seu desenvolvimento motor, ou na sua atenção. Começa a trabalhar aquilo que ela tem de falta para tentar equilibrar. Eu não vou supervalorizar uma habilidade e desvalorizar outra, sabe? Porque nós somos seres sistêmicos. Precisamos estar em pleno equilíbrio na nossa vida. O desequilíbrio vai trazer perdas também. Então, agora, eu não posso simplesmente também pegar uma criança dessa e colocar dentro de uma forma achando que ela tem que ser igual a todos os outros, ou seja, nivelar por baixo. Nós temos que ter noção de que se na minha cultura familiar eu estimulo o meu filho, eu quero que a escola faça no mínimo a mesma coisa. Nunca menos. Porque se a escola está fazendo menos do que eu faço enquanto mãe, enquanto família, eu preciso rever os meus conceitos. Eu preciso buscar aquilo que eu acredito ser o ideal para o meu filho. Ok? Ah, vocês podem estar dizendo, mas ele pode ter uma superdotação, ou ele pode ter algum outro prejuízo. Não, independente de qualquer coisa, a estimulação, ela não como eu posso dizer, ela não causa dano, tá? Digo, uma estimulação em equilíbrio. Em equilíbrio. Mais uma vez falando, eu não vou supervalorizar uma habilidade desvalorizando outras. Eu preciso equilibrá-las. Dentro de casa e dentro da escola. Ok? Porque eu preciso aproveitar o desenvolvimento desse cérebro. E eu preciso fortalecer também, sabe o quê? Eu preciso fortalecer as conexões neurais. E eu quero mostrar para você aqui sobre isso. Deixa eu ver aqui o que eu consigo. William, como é que eu faço mesmo para aqui dentro? Vem cá me ajudar. Peraí, gente. Eu quero mostrar um slide para vocês. Você já abriu o slide? O slide já está aberto. Eu quero mostrar para vocês entenderem direitinho do que eu estou falando. Será que é aqui nesse cantinho? Não. Ver a informação do vídeo? Não. Não? Filho. Não acredito. Ensaiei tanto. Então vamos lá, gente. Que pena. Não acredito que eu não vou conseguir fazer isso. Abre aí. Abre aonde? Abre tá. É esse aqui, ó. Peraí. Ó. Vamos ver aqui o que o William vai arrumar pra gente. Peraí. Assim. Só um momentinho. Deixa. Peraí. Abre. Tá. Vamos ver, hein? O desenvolvimento do cérebro da criança. Como é que você vai fazer, William? Eu quero mostrar para vocês aqui, mas eu não estou conseguindo compartilhar a tela do slide. Tá? O William vai tentar mostrar aí. Vocês estão conseguindo ver? Tira o slide. Vocês estão conseguindo ver aí, ó? Você está vendo? Quem está conseguindo ver a imagem que o William está colocando? Eu não estou conseguindo me coordenar motoramente. Daqui, deixa eu tentar. Dá licença. Ó. Tá o brilho do... Aqui. Quem está conseguindo ver? Dá joinha aí, ó. Joga coração para mim se você está conseguindo ver essa imagem. Eu acho que eles devem estar conseguindo ver como nós. Ok? Cadê, pessoal? Responde para mim se vocês estão conseguindo ver.
Então vamos lá, ó. Deixa eu mostrar. Vou mostrar aqui também. Olha só. Vocês viram. Eles estão vendo. Joinha, agora começou a aparecer. O pessoal do Instagram tá vendo também. Tá vendo? Então vamos lá, ó. Deixa eu mostrar de novo. Olha só. Vocês estão vendo aqui, tá? Aqui. Quando uma criança nasce, aqui, ó, no nascimento, esses risquinhos que vocês estão vendo são as conexões neurais delas. Então, o que é uma conexão neural? É quando um neurônio se une a outro para passar informações. Um passa, o outro recebe, ok? Cada vez mais aqui, vocês estão vendo que as conexões neurais, elas estão aumentando, certo? Então, nasce desse jeito e cada vez mais elas vão se conectando, elas vão aumentando, ok? Mostra aí pro pessoal do Instagram. Cada vez mais essas conexões vão se unindo, certo? Ok. Como que isso acontece? Primeiro, acontece naturalmente, tá? Conexões, elas se estabelecem de modo natural. Porém, além de ser de modo natural, essas conexões, elas se fortalecem por experiências e por estímulo. Quanto mais estímulo essa criança receber, mais conexões estão sendo formadas. Imagina imagine assim, raízes, né, sendo conectadas. E o cérebro a todo vapor se conectando. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada vez mais essas crianças de 0 a 6 anos, cada vez mais forem estimuladas, mais fortalecimento dessas conexões são feitas. E isso ela leva para a vida inteira. Hoje, uma criança de 3 anos, elas têm mais conexões neurais do que um adulto. E isso torna essas crianças cada vez mais inteligentes. Se eu estimulo pouco nessa fase, eu tenho menos conexões neurais que eu deveria. E muitas vezes, quando chega numa idade em que necessariamente o cérebro precisa descartar aquilo que não está sendo útil, que não está sendo usado, que nós chamamos esse período de poda neural, quando chega lá, a primeira poda neural acontece no final, próximo do final da primeira infância. E aí o cérebro vai fazer uma limpeza. Não está usando isso, eu tiro, não está usando isso, eu tiro, não está usando isso, eu tiro, para eu tornar o meu cérebro mais funcional. Só que se eu não estimulo nada daquilo que foi conectado, como fica o que resta após essa limpeza? Fala para mim. Se eu estimulo errado, olha a perda que os nossos filhos, os nossos alunos possuem. Você que é professor de educação infantil, você entende a importância do seu trabalho na sala de aula? Você entende que o que você faz lá reflete na vida inteira de uma criança? Você entende que muitas vezes os pais, por não fazerem, a única esperança dessa criança é você. E se você não fizer também, essa criança não tem esperança, ela não tem perspectiva, ela não tem avanço, ela não tem consolidação. Se você quer salvar uma vida, estimula na infância. Estimula no desenvolvimento infantil de 0 a 6 anos. Isso é muito importante. E aí o que a gente percebe? Que muitas vezes a atenção não é dada para essa etapa da vida, caramba. Como pode isso? E aí uma criança deixa de viver uma vida plena na fase adulta porque hoje ela é vista como um zero à esquerda muitas vezes. Para que eu vou investir nisso? Para que eu vou gastar dinheiro com isso? Para que eu vou levar para uma estimulação assim assado? Sabe para quê? Se você ama essa criança, você está contribuindo para um futuro de qualidade. É isso que você está contribuindo. Então, a maior perda que essa criança pode ter é neurológica. Se ela não tem
o fortalecimento dessas conexões, essa criança, ela está perdendo a vida inteira dela. Entenderam a importância de um estímulo? Então procurem ler sobre isso. Leiam como estimular. Já vou dizer para vocês, eu vou estar divulgando para vocês um conteúdo de qualidade sobre como estimular a inteligência do seu filho. Onde eu estarei falando sobre todas as bases da neurociência sobre isso. Tudo que está sendo pesquisado de mais atual, nós vamos estar falando. E olha que nem é tão atual assim. A neurociência está estudando sobre isso há cerca de 20 anos. E muita gente ainda não conhece. É triste, né? Rodrigo disse assim: oi, Carla, me chamo Jaqueline, sou professora, moro em Tararé, São Paulo. Obrigada. Leciono para o 2º ano, tenho uma aluna com paralisia cerebral pré-silábica, 3 alunos pré-silábicos e tal. Iniciou hoje com boquinhas, espero ter sucesso. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Eu tenho certeza, tá? Tenho certeza que você vai ter sucesso. Precisando de ajuda, você pode chamar, tá bom? Então, vamos lá. Ó, a Tamara disse assim, sobre as possibilidades de experiência na educação infantil, desenvolvi a habilidade de organizar diferentes atividades ao mesmo tempo para grupos distintos. Parabéns, Tamara. Quem sabe faz, quem quer faz. É isso aí que você precisa. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso com seus alunos. Certeza. É isso, pessoal. Tá vendo quantas perdas? Quantas perdas? E eu gostaria de mostrar para vocês... Aliás, não vai dar para mostrar, né? Mas eu posso ler para vocês. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Deixa eu pegar, ó. Eu tenho aqui uma frase que me impactou muito. Aliás, é um trecho, né, que me impactou muito. Diz assim, ó, eu vou ler para vocês. O cérebro da criança depende de experiências e interações para conseguir se desenvolver. Olha só, vou repetir. O cérebro de uma criança depende de experiências e interações para se desenvolver. Toda interação entre pais e a criança durante esse período terá repercussão futura. Resume tudo que a gente falou até aqui, né? Só que eu não quero dar essa responsabilidade só para os pais. Claro que é total deles. Mas eu quero estender essa responsabilidade aos meus colegas professores também. Ok? Toda estimulação com interação. Estimulação com interação. Olha a nossa responsabilidade. Será que ser pai e mãe é só dar o conforto que essa criança precisa? Que tem além disso? Ok? O que você tem oferecido para o seu filho? Qual é a qualidade do teu relacionamento com o seu filho? Você que é professor, qual é a qualidade da sua aula? Como você tem preparado a sua aula? O seu foco tem sido no conteúdo ou o seu foco tem sido no desenvolvimento de potencialidades? Pensa nisso. Pensa nisso. Ok? O que vocês têm a dizer sobre isso? Falei demais. Quero ouvir vocês. Vamos interagir. Alguma dificuldade, alguma pergunta? William aí no Instagram, o que as pessoas estão falando? Enquanto isso, o pessoal do Facebook vai escrevendo, vamos lá, do YouTube também. Não esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal, para que possamos estar continuando esse papo gostoso que a gente está tendo, toda terça-feira. Ok? Então, que fique para vocês a importância de uma estimulação de 0 a 6 anos. Ok? De uma estimulação pontual, de uma estimulação que possa agregar verdadeiramente no desenvolvimento dessa criança. Leiam, pesquisem sobre isso. E que daqui dessa live fique um aprendizado. Estimular conexões cerebrais através de uma interação. Ok?
Eu agradeço muito a participação de vocês e quero estar com vocês na próxima semana, mas como na próxima semana vai ser carnaval, a gente só vai se encontrar na segunda semana de março, ok? Um super beijo para vocês e eu quero muito, muito, muito poder estar com vocês aqui. Então, continue escrevendo que eu vou respondendo, tá certo? Um forte abraço para todos. Beijo. Tchau, tchau.